Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que assiste no canal Jumozão. Nesse vídeo nós vamos contestar, de certa forma, sim, contestar esse poema, muito bonito por sinal, muito bem construído, muito bem adaptado para a língua portuguesa, chamado Desiderata. Aqui, ó. Vamos passando aqui nas páginas que estão abertas. Essa palavra desiderata, ela significa como fosse um almejo da alma, um desejo da alma. Aquilo que seja a coisa certa a se querer ter. Então, desiderata é uma palavra que tem esse significado. Está aqui o poema original. Quem o escreveu foi essa pessoa aqui, o Max Ehrmann. Cadê ele? Está bem aqui, ó, essa pessoa aqui. Ele era promotor, advogado e metodista, né? Então, de certa forma, ele era protestante. Essa pessoa que foi o autor desse poema. Na sua idade mais avançada, ele resolveu se dedicar ao nascimento dele, ó, em setembro de 1872, e ele faleceu em 1945. Então ele compôs esse poema, né? E esse poema caiu na graça das pessoas. Inclusive, setores evangélicos o adotaram e passaram a recitá-lo, a ter como uma referência até mesmo uma utopia do jeito certo de se viver. Só que eu devo dizer para você, olha, eu sou evangelista, sou pregador de rua, sou pregador da palavra de Deus, eu prego na rua. Rapidamente, deixa eu colocar aqui, pregação, Jumozão, rapidamente, só para você ver. Olha, eu estou na rua, se você quiser ver o meu trabalho de evangelismo, esse aqui a gente trabalha. Esse aqui é um dos mais antigos, ó, 6 anos, tá? Esse aqui também está há 6 anos. Então eu sou evangelista, eu trabalho fora da porta. Está aqui o trabalho que eu realizo fora da porta. Está aqui, tá? Se você quiser saber. Então, como evangelista, eu digo para você, esse poema, ele afronta incisivamente o cristianismo, esse poema. Apesar de ele ser muito bonita, a construção dele ser muito bonita, apesar dele ter muito trânsito, até por setores evangélicos, ele é um poema, é uma mensagem subliminar, devastadora contra o cristianismo. Eu digo para você, eu afirmo para você. Ele é bonito, a vocalização dele, imagina na voz do Cid Moreira, né? Cid Moreira falando, é muito bonito, só que ele é diametralmente contrário ao cristianismo. Eu vou abordar alguns pontos que não dá para fazer toda a dissecação dele, mas vamos abordar alguns pontos e você vai ver como ele afronta o evangelho, passando uma ideia utópica de uma vida correta. Olha aqui, o significado. Ó. A palavra desiderata vem do latim, que significa coisas que são desejadas. Tá? E ele tá aqui, é o original dele, isso aqui é o autor. E esse poema, ele está aqui, ó, ele está aqui pelas lojas maçônicas. Tem essa aqui, tem mais outra aqui, ó, Filhos do Arquiteto. Ele também é citado. E muitos outros são memorados com esse poema. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com a maçonaria. O pensamento desse poema é maçônico, é intrinsecamente maçônico. E eu vou demonstrar para você, só falar assim é relativamente fácil. Agora vamos demonstrar. Vamos aqui, não dá para a gente dissecar todo, porque vai ser um vídeo longo demais, mas nós vamos nos deter em algumas partes. Vamos aqui ler uma parte dele, olha. Vá claramente entre o barulho e a pressa, lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem sacrificar-se. No recitado pelo Cid Moreira, diz assim, sem humilhar-se, conviva bem com todas as pessoas. Aí já começa um problema. Do jeito que ficou para o Brasil, pelo menos, na tradução sem humilhar-se, complica porque o Senhor Jesus ensina que aquele que se humilhar será exaltado. Mas aqui o poema maçônico diz, tanto quanto possível, sem humilhar-se, deixa eu ver se eu encontro ele do jeito como está aqui, tanto quanto possível, harmonia, tanto falha, sua mensagem, tá aqui, ó. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Esse aqui é o que foi recitado pelo Cid Moreira. Fale sua verdade mansa e claramente. Problemas. Porque não existe a minha verdade, existe a minha versão, existe o meu modo de contar. Não existe a minha verdade, porque a verdade é uma só, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui o poema diz que existe a minha, a sua e a verdade. Essa mentalidade aqui é uma mentalidade jurídica. É dentro do campo jurídico que existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade dele. Então isso aqui é uma palavra de advogado, uma palavra de promotor. Não tem nada a ver com o cristianismo.
Porque o cristianismo sabe que a verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui o poema, ele enceta, ele direciona no sentido de que existe a minha, a sua e a do outro verdade. O que mais? Ele diz assim: fale a sua verdade calmamente e ouça a dos outros. Ou seja, ele admite existir várias verdades, e isso não procede. Na palavra de Deus não abre espaço para as muitas verdades. A palavra de Deus só existe uma única verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo dos insensatos e ignorantes, eles também têm a sua própria história. Olha só, evite pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem o espírito. Querido, se isso aqui procedesse, jamais nós teríamos o Senhor Jesus atravessando o mar da Galileia, enfrentando aquela tempestade que os discípulos ficaram apavorados. Jesus atravessou tudo aquilo ali para chegar a uma cidade chamada Gadara, encontrar um homem chamado Gadareno, um homem violento, um homem possesso de espírito imundo. Mas Jesus foi para libertar aquela pessoa. Se eu tomar por certo esse conselho, evitar as pessoas agressivas e transtornadas, o mundo não vai haver mais libertações, não vai haver mais purificação de pessoas, porque eu vou deixar elas do jeito que elas estão. Mas o poema aqui, na forma que ele é construído, eu não vou tocá-lo, querido, porque você sabe que existem questões de direitos autorais. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. E isso é outra questão complicada, porque todos nós somos semelhantes. Um só é superior, que é o Senhor Deus. Nós todos somos semelhantes, mas aqui ele está colocando dentro da sociedade que existe essa diferenciação e ela tem que ser aceitada, admitida como um elo para a gente viver em paz nesse mundo. Um mecanismo para a gente se dar bem nesse mundo com todas as pessoas. Ou seja, ele é inferior a mim. Não existe esse pensamento. Você que está me ouvindo, você não é inferior a mim. Uma pessoa que estudou menos que eu não é inferior a mim. Ela tem poucas informações. Mas a ideia de superlativo, de superioridade, ela está bem aqui, subliminarmente incrustada nessa frase. Vamos lá. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde, ele é o que de real existe ao longo do tempo. Seja cauteloso no negócio, porque o mundo está cheio de astúcias, mas não caia na descrença, a virtude sempre existirá. Aí ele tem esse coro, né, que é sempre cantado aqui, olha. Você é filho do universo, querido, isso não procede. Eu não sou filho do acaso. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores, isso não procede, querido. Eu não sou uma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, ele ia dizendo, viu Deus que era bom. Ele criou mais alguma coisa, viu Deus que era bom. Agora, quando ele criou o homem, diz lá, viu Deus que era muito bom. Então, de maneira alguma, eu posso ser comparado a coisa inanimada. Eu não posso aceitar, eu não posso admitir. Só que o poema é muito bonito, muito bem recitado, muito bem cantado, muito bem arranjado, harmonicamente, musicalmente, ele é muito bem feito. Aí, você sabe que a política, por exemplo, quando ela quer inserir uma ideia numa nação, eles utilizam a música. Eles patrocinam certas gravadoras, que patrocinam certas pessoas, que trazem certas letras com interesse específico. Então aqui nós temos, dentro da composição musical que foi feita esse poema aqui, um interesse muito grande da maçonaria em construir o tronco do pensamento. O que eu quero dizer? Se o tronco do seu pensamento está formado de uma maneira X, as ramificações, os galhos e as folhas terão que passar por esse tronco para se manifestar. E é esse problema que faz com que você tenha certos pensamentos que são anti-Jesus, contra o reino de Deus, contra a palavra de Deus, mas você não identifica que eles são. Porque eles passaram por um tronco que foi construído sem você perceber. E esse poema, do jeito que ele foi abundantemente veiculado na década de 70, nem lembro se chegou até 80, mas em 1970 eu era criança e eu escutava o Cid Moreira recitar esse poema. E eu sempre o achei muito bonito, e até hoje eu acho ele musicalmente muito bem construído. Mas depois que a gente conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho, a gente vai percebendo que é um laço, que é uma mensagem diabólica, é uma mensagem subliminar, é um pouco de fermento. E Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. E esse poema, querido, não deixará de ser bonito no sentido da construção musical dele, não deixará de ser atraente socialmente, ou seja, desde que eu aceite, como se nós vivêssemos na Índia, em castas. Essa casta aqui é X, essa outra casta é Y, essa aqui não se mistura com essa. Esse poema propõe isso.
Ele propõe que cada um, tu para lá, eu para cá. Voltemos aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Não, esse aqui não foi. Esse aqui. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. Mesmo que você não possa perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Então veja com que nós somos comparados. Com estrelas, com árvores. Nós somos muito mais que isso. Quando Deus nos criou, Ele disse, viu Deus que era muito bom. Você entende, querido? Então, se você for examinar o restante do poema, ele é intrinsecamente anticristão. Ele é maçom. Por isso que você vai ver aqui, ó, associado à maçonaria. Associado à maçonaria. Associado à maçonaria. Tá bom, querido? Veja essas coisas, observe como, aqui mais uma vez, olha, a maçonaria, e tem ele aqui como carro-chefe de entrada nesse site aqui. Cada site, né, tem as suas diretrizes, mas o fato é o seguinte, o simples fato desse poema ser querido pelas losas maçônicas, mostra de onde ele vem, qual é a raiz que o construiu, ainda que o autor tenha alcunha de protestante, ou seja, ele era metodista, mas ele era advogado, e sendo advogado, você sabe que o advogado ele lida com mentira como se fosse verdade. O advogado ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com o cliente dele, e se nesse compromisso para defender o cliente dele ele precisar falar mentira e dizer que a mentira é verdade, isso ele não medirá esforço. Não há compromisso com a verdade. Você vai defender um estuprador, você tem que, ele estuprou, então ele estuprou mesmo, condena, é isso para você fazer. Mas você vai defender, você vai amenizar, você vai dizer que não foi um estupro, você vai dizer que foi de consentimento, um monte de coisas que as leis, como diz os brocardos jurídicos, as máximas jurídicas, o aforismo jurídico, ele vai brotar nesse momento e a verdade ela vai perder o lugar. Então vai ter a minha verdade e a verdade dele, vai ter a verdade do estuprador e a verdade da mulher que foi estuprada, ou o homem, seja lá o que for. Entendeu, querido? Veja que essa mensagem subliminar, ela é muito agradável de ser ouvida, só que ela é difícil de ser percebida. É preciso você ter discernimento de espíritos para você identificar que esse poema muito bonito é uma mensagem subliminar diabólica, devastadora, contrária ao cristianismo, contrária à palavra de Deus. Eu identifiquei apenas algumas para você perceber. Você pode ler, você pode estudar e você vai identificar muito mais ainda que eu. Eu espero ter lhe ajudado, tá? Vai ter os prós e contra aí, mas como biblista, examinador da palavra de Deus, como evangelista, pregador da palavra de Deus, isso aqui eu não identifico como algo saudável, salutar ou aceitável para um cristão. Essa mensagem ela é devastadora, ela é contrária a tudo que Jesus nos ensinou, ela passa a ideia de ser uma coisa politicamente correta, aceitável socialmente, porém, na raiz, no tronco, ela é influenciadora, ela faz com que os meus pensamentos que estarão mais à frente, eles só possam ser construídos se passarem por aqui. Por isso que eles injetaram isso aqui por muito tempo na mente das pessoas. Só a subversão do evangelho, só a contrariedade da palavra de Deus para poder rechaçar uma tentativa dessa. Lembre-se que Jesus, quando ele era bebê, foi apresentado no templo, o profeta disse, esse menino, essa criança está sendo levantada para contradição. Porque aquilo que é aceito por todos não será aceito por ele. Então eu denuncio e revelo para você. O poema, você pode chegar aqui, acessar, escute o vídeo que você quiser. Ele vai continuar sendo musicalmente muito bonito, muito bem construído. Agora, doutrinariamente, ele é devastador, ele é anticristão, ele é contra a nossa fé. Eu espero ter lhe ajudado. Boa sorte!